Graça e paz, queridos. Estamos em mais um culto online aqui para adorarmos ao Senhor. Podemos não nos reunir como é de costume nosso, mas nós não vamos deixar de adorar ao Senhor. Todos os domingos estaremos aqui cultuando a Ele, no nome de Jesus. Para tanto, eu quero dar início a este culto com uma oração, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, os louvores também que sairão, possam tocar lá no trono da graça de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio, pela honra de estarmos aqui te adorando, Senhor. Cada um em seu lar, cada um, Pai, em seu ambiente familiar, Senhor, porque não temos como estar juntos, reunidos para te adorar, mas nós estamos, Senhor, em unidade de pensamento, Senhor, para cultuar o teu santo nome. Que o Senhor, Pai, possa estar recebendo nossa adoração e que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, para cada um dos Teus filhos da Igreja Batista Luz do Mundo, que o Senhor venha tocar nos seus corações. Pai, para cada ouvinte, para cada pessoa que está ouvindo através da rede social, que eles possam ser também, Senhor, levados, os seus corações para o trono da Sua graça. Deus, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que Tu venhas fazer maravilhas, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Então vamos adorar a Deus, no nome de Jesus. O grupo de louvor vai estar adorando ao Senhor e logo em seguida estaremos trazendo uma palavra de Deus para você. Amém. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado, eu fui transformado pelo seu poder. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje estás
mas se humilhou para me salvar. Levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer. Por suas feridas eu fui sarado, eu fui transformado pelo seu poder. Tu és o Rei do universo que se esvaziou e achou-se como servo, e hoje estás entronizado e recebeste o nome de glória. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que assentado está na glória do Pai, na glória do Rei do universo, Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue
nessas chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Almas que a neve, almas que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor.
Amém, queridos, graças a Deus. Agora vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Vamos dar sequência ao que Deus tem falado conosco através das cartas que Jesus mandou escrever para as igrejas ali da Ásia Menor. E domingo passado, o irmão Thales esteve ministrando sobre a igreja de Esmirna. E hoje nós vamos estar pregando sobre a igreja em Pérgamo. E eu quero que você possa ter toda a atenção possível para a ministração dessa palavra em nome de Jesus. Para tanto, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17. Nós vamos estar fazendo a leitura no nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que tu possas me usar para que essa palavra venha tocar nos corações. Fala conosco, Senhor, que nossas mentes possam estar abertas, nossos corações possam estar abertos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Muda-nos, transforma-nos, faz, Senhor, aquilo que lhe apraz, no nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Apocalipse, nós já estamos ministrando sobre ele. E vem essa igreja de Pérgamo e Deus começa a falar para a igreja. Ele diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Isso é algo que Deus está falando no meu coração, inclusive agora quando eu estava vindo aqui para a igreja para fazer essa ministração. É interessante que todas as cartas Deus ele está enviando para as igrejas, mas Deus destina aos pastores, aos líderes. Por que eu estou dizendo isso? Porque se hoje, nos dias de hoje, está se levantando uma doutrina chamada doutrina dos desigrejados, pessoas que querem dizer que podem sim ser crentes em casa, que só se guardar a palavra no coração e tiver em casa, pode continuar servindo a Deus. Isso não está dentro dos propósitos do Senhor. A igreja ela tem sim que estar unida, estar reunida. Nós não estamos nos reunindo no atual momento pela circunstância que estamos vivenciando. Uma situação difícil, uma situação de pandemia. Estamos respeitando as orientações das autoridades. Todavia, assim que concluir esse período, nós vamos voltar a nos reunir. Porque Deus levanta líderes, Deus levanta pastores para cuidar do seu povo. E nós temos que entender que isso é Deus quem escolhe para cuidar de nós. Então, a carta começa dizendo: ao anjo da igreja. E o que me chama a atenção é que no final, Deus está destinando a carta para uma igreja, encaminha ao líder para que esse líder leia e trate a igreja. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui. E quando ele termina a carta, ele fala o seguinte: quem tem ouvidos ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque aquela carta tinha um destino muito específico para um povo, para uma igreja, para uma situação que estava acontecendo. Só que essa mesma carta, ela seria lida e tratada não só para aquele povo em Pérgamo, mas para a gente aqui também. Essa carta, ela tinha um destino direto e depois ela deveria ser redistribuída e escrita para que todas as igrejas, aqui está falando de igrejas, igrejas com S, não é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, mas igrejas, instituições locais onde pessoas se reúnem. Então diz as igrejas. Então todas as igrejas, não só da Ásia, mas no curso da história, que iriam surgir, que iriam aparecer, que seriam abertas, todas as igrejas, elas deveriam ouvir o que o Espírito está dizendo a essa igreja. Então essa carta, ela também é para nós, também é para mim, também é para você que está ouvindo essa mensagem. Então a gente já começa a entender que não vou, porque eu quero ouvir essa mensagem se essa carta aí era uma carta que Deus escreveu para aquele povo lá em Pérgamo, né? Tem nada a ver comigo aqui. Tem, para mim e para você também. E Deus, ele deixa muito claro isso. Então vamos entender um pouquinho o que Deus está querendo falar. Mas para a gente entender o que Deus está dizendo aqui, vamos entender onde que era essa igreja. Que cidade era essa? Porque versículo 13 diz: conheço o lugar em que habitas. Que lugar é esse? Onde está o trono de Satanás? Irmãos, que cidade, viu? O que é que essa igreja está fazendo nesse lugar? Que ela estava exatamente no lugar onde estava o trono de Satanás. É que esse povo foi abrir uma igreja logo ali. Queridos, Pérgamo, ela estava também entre uma das principais cidades da Ásia Menor. Inclusive, Pérgamo chegou a ser a capital da Ásia Menor por 400 anos. E depois, posteriormente, Pérgamo, ela foi passada para Roma. Quando ela foi passada para Roma, então, ela não perdeu a sua importância. Pérgamo, por que Pérgamo era tão importante? Porque ela, por ter sido capital tantos anos daquela região, ela também era uma cidade que vocês vão entender por que era o trono de Satanás. Em primeiro lugar, em Pérgamo havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O quê? O templo dedicado a Zeus. Havia um templo dedicado a Zeus que estava entre as 7 maravilhas. Segundo lugar, havia outra entidade que eles também adoravam, que era o Deus Serpente. Esse Deus Serpente está ligado à medicina, porque até os sacerdotes eram sacerdotes religiosos, porém que também trabalhavam a medicina. É tanto que o símbolo de medicina justamente está com a cobrinha subindo. O símbolo de direito, né, eu sou formado em direito também, o símbolo de direito é justamente a deusa Têmis, né, que é aquela deusa com aquela balança, né, a espada e a balança. Então todos os símbolos praticamente das profissões, de muitas delas, mais antigas, são todas ligadas a deuses gregos antigos. Então havia um templo que era um templo que também trabalhava medicina, e a medicina cresceu muito nesse lugar. Então tinha pessoas do mundo inteiro que iam para Pérgamo para serem tratadas naquele lugar. Então Pérgamo era uma cidade de muita importância religiosa também. Por isso que o trono de Satanás estava estabelecido. E outra, em Pérgamo havia também um grande ambiente onde as pessoas elas se reuniam para uma vez ao ano ir cultuar a César. Então, o que é que Roma queria? Roma ela entendia o seguinte, que você poderia adorar qualquer Deus. Então eles diziam assim: você pode adorar até seu Jesus se você quiser. Porém,
você não pode deixar de adorar também a César. Então, as pessoas, elas precisavam, uma vez ao ano, irem para esses locais para prestar culto e adoração a César e dizer que César é o Senhor. Mas os cristãos, eles não faziam isso. Eles não aceitavam isso, porque eles diziam que só o Senhor é Deus. Então, a igreja, ela estava em um local muito, de um ambiente espiritual muito pesado. Lembro da amiga, pastora Catiane Plácido, uma grande amiga minha, e ela é pastora, ela tem família aqui em Natal, e também ela tem igreja em Feira de Santana. Eu conversando com ela, ela disse, olha, pastor Caio, quando você vai chegando em Feira de Santana, é bem interessante, você sente o peso naquele ambiente, naquele local. É um ambiente muito pesado, digamos assim, espiritual. Era como se fosse Pérgamo. Então a igreja, ela estava sim em um ambiente de muito peso espiritual, de muita pressão para que as pessoas viessem a negar Jesus, mas a Bíblia diz que eles conservaram o nome do Senhor e não negaram a fé. Então isso é de grande importância para a gente entender que apesar das pressões, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, nós não podemos negar Jesus, nem muito menos blasfemar. Então, eu fiquei até muito tocado quando eu ouvi a mensagem do irmão Thales, né, quando ele falou que perdeu 2 irmãos por câncer, e eu mesmo fico surpreso de vê-lo assim tão firme no Senhor, que tão difícil, né, você perder um ente querido. Então, mas a gente como servo de Deus, a gente entende e cremos que a nossa vida aqui, em carne, é só um momento. E Deus tem algo muito maior para nós. A vida não termina aqui. A vida, ela dá-se início aqui. Certo? Então, conheço o lugar em que habitas. Então, aquele local ele era muito pesado. Mas eles eram uma igreja muito fiel. Muito fiel. E não negou o Senhor. E diz, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha é meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olhe, preste atenção nisso aqui. Tem uma ideia do nível de perseguição que essa igreja passou e permaneceu fiel. E aí onde eu quero trabalhar muito com vocês aqui sobre isso. Você tem muito cuidado, tá certo? Porque a forma que o diabo age. O diabo muitas vezes ele começa a atuar contra nossas vidas com perseguições, com difamações, com calúnia. Eu já fui muitas vezes, já mentiram muitas vezes com o meu nome, em ambiente de trabalho, é muito chato isso, eu fico para não viver, sabe, às vezes eu quero ir até a pessoa, que eu vou conversar com a pessoa, às vezes minha esposa diz, fica quieto, minha esposa ela é boa para isso, muito boa mesmo, ela muitas vezes me segura. Mas eu aprendi também de quando a gente começar a confiar no Senhor, que por mais que a gente seja perseguido, Deus ele sempre vai nos justificar, certo? Então, aqui ele fala de Antipas. Antipas ele foi pastor da igreja de Pérgamo. E como líder desta igreja, Antipas ele foi ao ponto de ser morto. E segundo os historiadores, Antipas ele foi morto num grande touro de bronze. Existe um filme que deixa eu ver se eu me lembro agora, que até o ator é aquele ator do Superman, que ele é um filme de época também, e ele é inclusive filho de Zeus, não estou bem lembrado, mas nesse filme passa justamente esse tipo de morte que é no touro de bronze. Eles pegavam um grande touro de bronze, pegavam as pessoas, botavam dentro desse touro, eles lacravam e eles colocavam uma fogueira embaixo. E as pessoas morriam cozidas, assadas dentro daquele touro. E Antipas, ele morreu dessa forma. Vocês imaginem que agonia e que dor que ele sentiu. Você ser cozido vivo, defumado vivo. E foi isso que aconteceu com Antipas. E a igreja, perdendo seu pastor, perdendo seu líder de uma forma tão difícil, tão terrível, ela se manteve fiel.
E isso é interessante porque Deus ele disse: eu conheço onde vocês estão, eu conheço o que vocês passaram, eu sei o que aconteceu com o meu servo Antipas, eu sei o que aconteceu com ele, eu sei o que se passou, eu sei quantas perseguições vocês passaram e vocês se mantiveram fiéis. E então, queridos, quais os motivos? Então, por que a gente passa por perseguição? Quais razões que nós somos perseguidos? Por que razão esse povo passou por essa perseguição aqui em Pérgamo? Porque esse povo foi perseguido se eles pregavam Jesus, pregavam Deus. Por que perseguir os cristãos se nessa cidade adoravam a inúmeros deuses? Jesus, no livro de João, capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, ele te escolheu desse ambiente, por isso o mundo vos odeia. Amados, preste atenção nisso. Jesus está fazendo uma afirmação. Ele não está dizendo que alguns talvez, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que o mundo, ele nos odeia. O mundo sempre vai nos odiar, porque nós sempre seremos diferentes do mundo. Por você ser diferente do mundo, ele vai te achar como se fosse uma célula cancerígena no meio deles, e sempre seremos perseguidos. Então você, como cristão, entenda uma coisa: a perseguição faz parte de você ser cristão. Mas tranquilize seu coração, porque Jesus disse que conhece e sabe que nós somos perseguidos. Ele sabe as perseguições que nós passamos. Ele sabe as perseguições. Então, quando Jesus ele afirma isso, ele está dizendo: o mundo vai lhe perseguir, porque você não pertence mais a este mundo. Então, as pessoas vão lhe perseguir, sabe por quê? Pelo que você é, apenas por isso. E eu sou o quê? Eu sou quem, pastor? Você é um escolhido de Deus, um amado de Deus. Você representa Cristo aqui na terra. Você representa o próprio Senhor aqui na terra. A luz, ela sempre vai, sabe, ofuscar as pessoas que estão nas trevas. A luz sempre vai ofuscar. Entenda isso. Um aluno perguntou ao reverendo Francisco Leonardo: pastor, presta atenção nisso, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E ele respondeu o seguinte, de forma brilhante. Ele disse: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Quanto mais você parecer com Cristo, mais você vai incomodar as pessoas. Quanto mais você estiver exalando Cristo, mais as pessoas vão se incomodar com você. Seja isso, seja a igreja. Você pode até incomodar, mas faça seu papel como cristão. Vai vir perseguição, mas Cristo estará com você. Ele diz que está no nosso meio. Ele está no meio das igrejas. Ele sabe onde você está, Ele sabe o ambiente que você está, Ele sabe qual é o ambiente de perseguição que você vive, Ele conhece a cidade onde você está, o ambiente onde você está. Seja lá onde você estiver assistindo essa ministração, que Deus fale ao seu coração. E sabe, se tranquilize que Ele sabe a perseguição, Ele sabe o ambiente, o lugar onde você se encontra. Ele conhece você. Sabe por quê? Também você vai ser perseguido. Outro texto aqui para você, 2 Timóteo, preste atenção que Deus diz aqui. Ah, não, pastor, então eu já vi esse cristão, já vi um cristão, uma mulher, dizer assim: eu não sei porque esses crentes falam tanto de perseguição, eu mesmo não passo por problema, eu não passo por dificuldade nenhuma, graças a Deus. Aí quando eu ouvi isso, eu disse: tem alguma coisa errada com essa irmã. Por quê?
Porque, sabe por quê? 2 Timóteo 3,12 é uma outra afirmação que Deus faz aqui, através de Paulo já. 2 Timóteo 3,12 diz assim: ora, olha só, olha o que Paulo diz. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver, ou outras versões, todos que viverem uma vida piedosa em Cristo Jesus, serão perseguidos. Vou repetir. Todos que viverem uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Então isso é uma afirmação. Então, se você não sofre perseguição, é porque você não está vivendo uma vida piedosa em Cristo. Se você vive uma vida piedosa em Cristo, você vai passar perseguição, sim. Vai. Pastor, você está dizendo que eu vou... Vai, sim. E como é que você vence? Como é que vencemos as pressões? Como é que vencemos as perseguições? Como é que vencemos as lutas? É muito simples. Vida, como o texto diz, piedosa. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração ao Senhor. Uma vida onde você luta realmente para não viver no pecado. Preste atenção nisso. Vamos para o versículo 14. Tenho todavia contra ti. Olha isso aqui. Até o versículo 3 a igreja foi fiel, foi forte e foi firme. A igreja passou perseguições terríveis. A igreja teve pessoas que foram mortas. Um pastor, Antipas, ele foi morto de forma terrível, mas ela se manteve fiel, forte, fortalecida. Aí vem o versículo 14. Poxa, que essa igreja está num lugar tão difícil e permaneceu firme, forte. Aí vem o 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas dentro dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Que história é essa de Balaão? Quem é Balaão? Lá em Éfeso, nós falamos sobre isso. O versículo 15 ele fala também dos Nicolaitas. Nós falamos sobre isso na ministração de Éfeso. O que é essa doutrina? O que é a doutrina de Balaão e o que é essa doutrina também dos Nicolaitas? Balaque, ele chamou o profeta Balaão. Daí vocês veem que qualidade de profeta é esse. E disse: Balaão, eu quero comprar, eu quero lhe pagar, para que você, como profeta, amaldiçoe o povo de Deus. Eu quero que você amaldiçoe os hebreus. E Balaão se vende. Então você já percebe que o Deus dele não é o Senhor, mas é o dinheiro. Ele adorava mais o dinheiro. Ele se vende. E muitos estão se vendendo. Muitos líderes estão se vendendo aí, por causa do dinheiro. Muitos que pregam a verdade, muitas vezes vão pregando a verdade, sabe, ensinando, e vai passando os anos, não vê a igreja crescendo de forma extraordinária, como algumas crescem. Aí, o que é que está acontecendo? Por que eu estou aqui já há 5, 10 anos nessa igreja e só não passa de 50 pessoas? Aí ele vai para um lugar, chega ali, aí vê a igreja, 500 pessoas, 1000 pessoas. Aí ele diz: eu vou ver o que está acontecendo, qual é o segredo. Aí quando vai ver lá, um monte de mistura. A igreja toda misturada com o mundo, pregando teologia da prosperidade, triunfalismo, confissão positiva. Pode ver, são as igrejas que estão mais cheias. Aí aquele pastor muitas vezes ele se seduz. Ele começa a mudar o foco do seu ministério e começa a cair, a declinar.
Eu peço muito a Deus isso, que os meus olhos estejam ungidos para que eu não venha me seduzir com isso. Que eu nunca venha me seduzir com isso. Que Ele sempre me mantenha firme e fiel à sua palavra. Nós temos que nos manter. Então, Balaque chegou e quando Balaão foi amaldiçoar, queridos, porque ele abriu a boca para amaldiçoar, ele abençoou. Aí Balaque chegou lá e disse: rapaz, que negócio é esse, rapaz? Eu te paguei para você amaldiçoar. Ele disse: não, mas eu vou de novo. Aí ele foi de novo. Quando ele foi amaldiçoar, quando ele abriu a boca, ele abençoava o povo. Aí Balaque disse: rapaz, você está me enrolando, é? Ele disse: rapaz, é o seguinte, não tem como a gente amaldiçoar o povo de Deus. Então preste atenção nisso, porque tem muita gente que fala: porque tem que quebrar a maldição. Aquele irmão está amaldiçoado. Aquele crente está sob maldição. Vamos fazer um trabalho para quebrar essa maldição. Não, eu não creio assim. Porque a Bíblia diz que não é assim. Balaão disse a Balaque: não temos como amaldiçoar aqueles que o Senhor abençoou. É o que a Bíblia diz. Então, se você já entregou sua vida para o Senhor, se alguém está dizendo que você está sob maldição, tem maldição na sua vida, tem uma maldição que está na sua origem, que precisa fazer um trabalho de oração, ei, diga que não. Diga: eu não aceito isso, porque o Senhor já me abençoou. Abençoou onde? Vai lá em Efésios capítulo 2, que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele te fez assentar nos lugares celestiais. Ele já nos abençoou nesses lugares. Então Balaão olhou para Balaque e disse: só tem uma forma de você vencer esse povo, porque não tem como você amaldiçoar, não tem como você vai morrer de fazer trabalhos contra esse povo. Uma vez eu estava pastoreando uma igreja aqui, chama a Igreja Batista Canaã, lá no bairro do Bom Pastor. E eu estava em casa e Deus me dava uma visão de um cara todo de branco fazendo um trabalho de, sei lá, de bruxaria, uma coisa lá na frente da igreja. E eu tive essa visão, sabe? E ele, depois eu estava na igreja, eu disse: eu vou orar para repreender, para que Deus venha tocar o coração dessa pessoa. E depois, uma pessoa, não lembro mais quem foi que veio me dizer, mas me procurou e disse: pastor, eu passei por aqui de madrugada, tinha um cara aqui todo de branco na frente aqui, jogando um pó aqui na frente da igreja, chama de pó de peba, uma coisa assim, que pega terra do cemitério e ele joga na casa das pessoas, no lugar, para poder destruir e fechar. Eu disse: é só para ter trabalho. O cabaleiro foi lá no cemitério, pegar a areia do cemitério, acho que fez um trabalho maior do mundo dentro do centro dele lá. Foi lá para frente da igreja, jogou um bocado de pó. E a gente chega lá a hora, quebra tudo mal, porque Deus já abençoou aquele lugar, aquele povo que está ali. Então não tem por que você se desesperar. Toda maldição, toda palavra contrária, a Bíblia diz, tudo aquilo que se levantar contra o povo do Senhor, o Senhor quebra, porque Ele já nos abençoou para a glória de Deus. Então Balaão, aí vem agora o que é a doutrina de Balaão. Balaão diz: Balaque, se você quiser vencer esse povo, você vai ter que fazer diferente. Não tem como amaldiçoar. Pegue as suas meretrizes, suas prostitutas, pegue elas e leve elas para dentro deles. Pegue seus rapazes, suas moças e leve para dentro deles, para que eles venham sair com as prostitutas, para que eles venham se seduzir com elas e que venha enfraquecer o povo. E Balaque fez isso. Ele pegou as prostitutas, aí o exército do Senhor na época saíram com as prostitutas. Alguns se casaram com essas mulheres que não eram hebreias, que era proibido. E o exército do Senhor, espiritualmente, ele enfraqueceu. E é isso que está acontecendo. A igreja aqui, ela sofreu perseguições terríveis, de forma violenta, de todo tipo, mas eles se mantiveram fiéis. Então o que foi que o diabo fez? Irmãos, que esse é o perigo. As pessoas estão com uma imagem daquele diabo, aquele demônio com aquele chifre tamanho do mundo, mas ele não vai fazer assim não.
ele é muito sutil e ele é muito astuto. Ele pode trabalhar com pressão psicológica, sabe? Tem pessoas que veem vultos, veem espíritos e ficam com medo, sabe? Vai pegar alguns crentes que vai mostrar vulto, vai mostrar isso, não vai ter medo nenhum. Os que têm medo, ele sai, eu já ganhei. Os que não têm medo, ele vai trabalhar de outra forma. Aprenda isso. Como? Sedução. Sedução. Como eu falei aqui, pastores que estão se corrompendo, estão mudando a sua forma de pregar, porque estão seduzidos, estão deixando de pregar a doutrina, a palavra de Deus. Eu estou agora como pastor interino aqui nessa igreja, a Luz do Mundo. Uma das primeiras sequências de ministração que eu comecei aqui foi ministrações apologéticas. Quase mais nenhum pastor quer pregar isso nas igrejas, ensinar isso nas igrejas. Por quê? Para mim, uma das maiores preocupações que eu tenho é para que a igreja que o Senhor tem confiado a mim, é que ela esteja fortalecida, para quando vier eventos de doutrina, ela possa saber se posicionar diante do Senhor e confrontar os erros doutrinários. Primeiro ponto é esse. Sempre que Deus me coloca num lugar, eu procuro trabalhar isso com a igreja, ajudar a igreja nesse sentido. Trabalha essa parte apologética. A apologética é a defesa da fé. Fortalecimento. A igreja que estava em Éfeso, ela confrontou os falsos pastores, os falsos mestres. Ela não aceitou os falsos mestres. Mas a igreja de Pérgamo, ela caiu em sedução dessa doutrina do Balaão. E hoje, o que é que está acontecendo hoje com a igreja? Quais são as armas que nos fortalecem para que a gente possa estar forte contra as astutas ciladas do diabo e contra as perseguições? Vida de oração, vida de consagração, jejum, leitura da palavra. Então o que é que o diabo está fazendo no dia de hoje? Está nos enchendo de coisas, de coisas que passam tempo, que possa tirar o nosso tempo, tirar o foco da igreja. Se você abrir em Atos 12, quando Pedro estava preso, Pedro foi preso. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja orava incessantemente. A gente está vendo isso no dia de hoje. Onde é que está a igreja que está orando incessantemente? Como assim? Onde estão as campanhas de oração? Eu sou de um tempo, queridos, que eu lembro muito disso. E eu me converti na Assembleia de Deus. Eu lembro que quando a gente tinha vigílias, as vigílias eram separadas em 3 partes na madrugada, de 1 hora de joelho cada. Então, numa madrugada de vigília, tinha pelo menos 3 etapas de oração de joelho de 1 hora cada, 3 horas só de joelho. Hoje em dia, o povo faz uma vigília, aí pega um monte de tambor, de timba, de vucu-vucu, de reco-reco, não sei o que, e começa a tocar o povo a noite todo dia tocando, dançando samba. Aí um sai rodando, sai pulando e chão de vigília. A noite inteira é só batuque e pregação de 15 minutos. Não, que se pregar mais de meia hora, o povo vai dormir. A igreja precisa se posicionar. Nós não dormimos quando passamos meia hora, 1 hora nas redes sociais. Por que dormir? Ouvindo a palavra de Deus. A gente vai para um cinema, assiste um filme de 2 horas, todo mundo lá acordado. Tem muitas coisas que estão enfraquecendo a igreja. Então, queridos, a sedução que ela vem para trazer o pecado, para tentar colocar a igreja igual ao mundo. E isso nos enfraquece. O pecado enfraquece espiritualmente a igreja. Os nicolaítas, que falamos muito bem na ministração
a igreja que estava em Éfeso. Aí os irmãos quiserem ver mais aprofundado, vocês vejam lá. Era justamente a doutrina que eles diziam: quanto mais você pecar, mais graça de Deus é derramada. Não, queridos, quanto mais pecar, mais é enfraquecida. E isso é o que estava sendo implantado na igreja em Pérgamo. Estava enfraquecendo. E a igreja dos nossos dias está muito enfraquecida nessa área. Nós temos que nos fortalecer. Nós temos que estar mais fortalecidos espiritualmente, orar mais, nos consagrar mais. E Deus, ele nos traz esse alerta. E o que me chama a atenção quando você vai olhar aqui, eu estou encerrando, versículo 16, ele diz: portanto, olha só, versículo 12 ele diz: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Então Deus está escrevendo para quem? Para a igreja, certo? Para a igreja, destinou ao anjo, ao pastor, e encaminhar a igreja. Ele fala que alguns estavam caindo nessas doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas. Alguns. E o versículo 16 ele diz: portanto, arrepende-te. Ele está falando arrependimento à igreja. Ele não está mandando, então, mande que esse se arrependa. Não, ele diz: arrepende, a igreja se arrependa. Mas espera aí, por que a igreja se arrepender? Se eram alguns que estavam pecando. O problema é porque nós temos tolerado isso. Nós temos aceitado isso na igreja. Pastores têm deixado de confrontar pecado. Eu não vou não confrontar pecado não, porque posso levar processo. Deixa de ser frouxo. Deixa de besteira, rapaz. Cumpra o seu chamado. A gente não pode submeter isso não. A igreja não pode tolerar não. Não, a gente vai perdoar. Irmão, a gente tem que perdoar sim. A gente tem que perdoar, nós temos que amar, nós temos que tratar, mas temos que se posicionar contra o pecado. A igreja tem que se posicionar, tem que chamar, tem que advertir, tem que fazer um trabalho de restauração para aquela pessoa e mostrar que não aceita isso. Nós não podemos aceitar. E ele fecha a mensagem e diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, né? O nosso alimento escondido. E eu não vou trabalhar todo esse versículo não, porque é muita coisa, mas ele diz: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, qual ninguém conhece. Sabe o que Cristo está dizendo a você? Sabe que pedrinha branca é essa que ele está lhe dizendo? Quando eu fiz faculdade de Direito, aí a gente aprende na história do direito. Faz muito tempo isso. História do direito, a gente aprende que nos tribunais antigamente, quando a pessoa era conduzida ao tribunal para ser julgada, havia um tribunal, né, porque o direito, ele tem esse berço ali na Grécia e Roma. Então, o direito que nós temos nos de hoje, né, o moderno, né? Porque sempre houve as normas, sempre houveram no meio da sociedade. Mas naquela época, quando a pessoa era julgada, se ela fosse absolvida, ela recebia uma pedrinha branca que simbolizava a absolvição. E ela voltava para sua casa, as pessoas perguntassem, ela tinha aquela pedrinha mostrando que foi absolvida do crime. Quer dizer, eu fui absolvido. Constatou que era mentira, que falaram de mim, eu não cometi aquele crime. Mas quando a pessoa era condenada, ela recebia uma pedrinha preta e ela era conduzida para pagar sua pena. Então, a pedrinha branca, ela traz esse símbolo de justiça, de justificação. Então, a justificação do Senhor, ela conclui-se na glorificação. E a glorificação é justamente o nosso nome, que será colocado nessas pedrinhas. E Cristo, que nome é esse novo nome? É Cristo em nós. E essa pedrinha, é quando nós chegarmos ao céu, nós vamos apresentar essa pedrinha e dizer: eu tenho acesso, eu fui justificado. Toda a pena foi paga.
tudo se cumpriu. Eu fui absolvido de toda a condenação que estava na minha vida. E Cristo, Ele vai entregar isso a mim e vai entregar isso a você. Essa pedrinha branca, sabe, dizendo que nós somos absolvidos. Foi pago o pecado, foi pago os nossos erros, foram pagos, tudo foi pago. E Ele diz que nós, se nós perseverarmos, nós receberemos essa pedrinha e nós chegaremos no céu com essa pedrinha dizendo: fomos absolvidos de toda condenação, de toda maldição, de todo pecado. Glória ao nome do Senhor. Eu quero abençoar a sua vida, fazer uma rápida oração e abençoar com as bênçãos apostólicas. Pai, nós te exaltamos, Senhor, por este culto maravilhoso. Te agradecemos por tudo. Eu tenho plena certeza, Senhor, que a Tua palavra, ela terá efeito poderoso em muitas vidas. Então, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, operar, Pai, e que vidas, elas possam ser transformadas, essa palavra possa remoer em cada um por dentro. É assim que eu te peço, Senhor, nos dê uma semana abençoada, Deus. Guarda-nos de todo o mal, livra o Teu povo, Senhor, desse vírus, dessa maldição que está caindo, de enfermidade, dessa praga que está caindo em nosso Brasil. Pai, que o Senhor dê inteligência, Senhor, aos nossos cientistas no mundo, que eles encontrem uma cura para essa enfermidade, Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe a todos.